Iris do Resenha de Sonhos. Oi, aqui é Maíra. E hoje a gente tá aqui pra comentar o nosso veredito sobre a segunda temporada de Sombra e Ossos. A segunda temporada de Sombra e Ossos estreou, então, no dia 16 de março. E depois aí de quase 2 anos de espera, a gente teve a continuidade dessa história. E hoje eu estou aqui na companhia da Mai. Vocês estavam com saudade de ver a gente aqui no YouTube comentando Sombra e Ossos. Então a gente tá aqui pra dar esse veredito que vai ser longo, né? Sim, até porque, né, eles conseguiram chuchar 3 livros em uma temporada. Então, assim, tem bastante coisa pra dizer. Acho que a primeira coisa, né, tem que fazer aquele bom e velho disclaimer no YouTube e tal, né? A gente, como fã, a gente quer gostar das coisas. Não quer odiar tudo. A gente já vai, torcendo pra que seja o melhor possível. Pra quem não sabe, eu vim do cinema, né, do audiovisual. Então eu entendo que a literatura e o audiovisual são linguagens diferentes. Então a gente não espera que seja tudo ipsis literis, né? Nossa, não foi igual aquela cena, então é ruim. Mas a gente sabe que a adaptação, querendo ou não, ela tá saindo de um material. Então você tem 2 escolhas. Ou você é fiel a esse material, ou você expande esse material, ou você caga no material. É importante levar em conta que tudo que a gente disser aqui é baseado nessas coisas. Sabe? Não é tipo, eu como fã, aí você não fez o que eu queria. A gente, mesmo que tenha saído um pouco desgostosa dessa segunda temporada, é claro que a gente quer ver uma terceira, e é claro que a gente quer ver o spin-off dos Crows. Então não é como se a gente estivesse torcendo pra que a série fosse cancelada. Nossa reclamação nunca vai ser não foi igual aos livros. Foi a escolha que eles resolveram trazer para a série não se sustentou. E aí, às vezes, a gente vai ter argumentos de dizer, olha, no livro funcionava melhor por causa disso, disso e disso. Mas uma coisa não anula a outra. Até porque a adaptação está aí para ser adaptado e a gente tem que respeitar que certas coisas não funcionam bem na tela como funcionam nas páginas. E nessa temporada a gente teve um show de decisões arbitrárias de roteiro e argumentos que não se sustentaram, e muitas dessas coisas inclusive foram tiradas do livro, só que já não faziam mais sentido para a série, porque antes tinha sido conduzido de outra forma na série. Então eles mudaram coisas, mas aí puxaram coisas iguais do livro e as coisas não conversavam mais. Exatamente, né? Exatamente. Porque não é só você fazer igual ao livro se você já mudou coisas na série, né? E a gente assistindo, a gente entende. Mudou isso, só que aí, cara, vai mudar um monte de coisa, né? Efeito borboleta. Mudou uma coisa, vai mudar tudo lá na frente, né? Quem assistiu Game of Thrones sabe bem disso. Mas e a nota, Mai? Tá, eu não sou muito de dar nota, tá? Até porque, sei lá, eu acho que muitas vezes a nota, ela não exprime tudo que a gente pode, né, dizer sobre uma coisa. Mas assim, de 0 a 10, de 1 a 5, de 0 a 10, eu vou ser boazinha, eu vou dar um 7. 7? Assim, realmente, Maíra realmente foi muito mais boazinha, mas eu já tava sentindo, tá? Porque eu tava muito mais reclamona, e eu achei que ela recebeu as coisas muito melhor. A minha nota pra essa temporada é 5 de 10. Eu fiquei realmente bastante decepcionada com várias coisas, e coisas que eu não tinha preocupação, porque eu vinha de uma primeira temporada assertiva. Não, amiga, assim, eu acho que a decepção é muito parecida. Só que eu tenho o erro da esperança, sabe? Eu sempre fico assim, poxa, mas será que não? Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa temporada, e que é uma coisa que é uma faca de 2 gumes pra mim, é que essa é uma temporada muito mais dinâmica que a primeira temporada. É uma temporada onde a gente tem muito mais acontecimentos, onde os personagens estão se mexendo muito mais rapidamente. E isso se diz respeito também ao fato da gente ter 3 livros sendo adaptados aqui. A gente tem Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão e Crooked Kingdom. Só que aí, assim, você tem 8 episódios, 3 livros pra adaptar, um casting gigante de personagens, e você vai passar por isso de forma, sim, rápida e dinâmica, mas aí o que me pega aqui é o fato de que os argumentos, as conexões pra você pular de um ponto pro outro, pra você justificar uma coisa com a outra, ou até pra você criar relações, elas não têm tempo pra se desenvolver. E aí você ganha em dinamismo, mas perde em convencer o espectador daquilo que tá acontecendo. Não, se você for pensar, né, 3 primeiros episódios, que eu acho que foi a primeira coisa que a gente conversou, de tipo, meu Deus do céu, aconteceu 1000 coisas, vamos andar todos os plots
que deixamos parados lá na primeira temporada. De todos os personagens. Vamos mostrar todo mundo. E ainda assim, eu achei o episódio tão longo. Episódios de uma hora. Sim, os episódios dessa temporada estão mais longos que os episódios da temporada anterior. Cara, e eu ficava assim, gente, não acabou isso ainda não? Ele já abre com toda a ideia da Alina indo atrás da serpente. E, gente, pensa que é uma coisa mitológica. Uma coisa, assim, muito fora da realidade. Uma coisa que as pessoas contam lendas a respeito. Só ouço falar sobre aquilo, mas ninguém nunca viu realmente. E é tão fácil deles conseguirem esse negócio. Não é possível, sabe? Tipo, e é óbvio que tem que ser fácil, porque eles têm que andar. Ela tem que conseguir 2 coisas nessa jornada toda e acabar com a dobra. E apresentar a Nikolai, e apresentar a Tola e Tamar, e andar os plots lá da Genya, sabe? Uma caralhada de personagem. Isso que a gente tá falando só do núcleo da Lina, hein? A gente nem tá falando dos Crows. É claro que vai ser corrido, vai ser, tipo, tudo resolvido muito fácil. E aí vai ter que ser inseridos resoluções meio estranhas para certas coisas se conectarem. Esse problema narrativo de argumentação também das coisas, e a gente também falhou um pouco nessa confusão de significados, né? A gente teve vários momentos em que eu e a Maíra mandamos áudio uma pra outra e falamos assim, mas isso aqui, hein? Isso aqui era explicado no livro, isso aqui fazia sentido, isso aqui na mitologia, isso aqui eles falaram na primeira temporada, isso aqui não sei, porque as coisas, alguns das regras foram sendo burladas aqui também. E isso não é uma coisa nova, a gente tá reclamando disso desde a primeira temporada. E aí, quando a gente não sabe o que pode, acaba que a favor do roteiro pode-se tudo. Pode-se tudo. E aí, tipo, tá certo isso, Arnaldo? É a força do amor. Teve vários momentos assim na série, né? Às vezes, quando é um ou outro, a gente meio que deixa passar. Vou falar sobre uma coisa que chamou minha atenção, e eu, inclusive, comentei com a Mãe desde o primeiro episódio, que foram as aberturas. Sim. A gente tinha aberturas bem legais na primeira temporada. Eu acho que as aberturas foram melhorando ao longo dos episódios. Foram uma melhoradinha dela. Mas os 3 primeiros episódios são muito ruins, muito cafonas. Um CGI horroroso. Fico pensando por que gastar dinheiro fazendo uma abertura diferente pra cada episódio quando a gente tem pontos deficitários na série que o CGI e o dinheiro poderiam ter ajudado a melhorar. Sim. Não sei se... Eu acho que a energia poderia ter sido gastada em outras coisas. Exatamente. Exatamente. Falando em gastar energia em outras coisas, em coisas positivas, uma coisa que a gente gostou nessa temporada, tá? Pra você que tá aí só achando que a gente vai falar mal. Que foram o uso dos mapas, né? Da navegação nessa temporada, que já começou desde o primeiro episódio. Eu acho que eles perderam um pouco a usabilidade ao longo dos episódios. Eu acho que eles podiam ter explorado mais. Mas ainda assim a gente teve. Ajudou a gente ter essa visão do que é esse mundo, né? Porque a gente, como leitor, a gente vai pra não sei aonde, a gente vira ali no começo, eu pelo menos faço isso, né? Fala, onde é que é isso? Putz, eles vão até lá. E no final também, a hora que a dobra desaparece, a gente... Putz, caraca, olha só como estava separado, né? Os conflitos de Ravka. Que esse país ter sido dividido em 2 por causa da dobra, fez com que ele se tornasse. Enxergar esse mapa é essencial pra gente entender certas coisas de Ravka que também não foram desenvolvidos na série, né? Acho que o que me deixa mais estressada com esse esquecimento não é tipo que eu não tô vendo porque eu queria ver. Existiu um conflito gigante ali. Esses países sabem que Ravka tá fragilizada. Eles obviamente ficaram sabendo do que aconteceu com o Darkling e com a Salvadora, né, a Conjuradora do Sol, dentro da dobra. É uma oportunidade. E os países que estão há tanto tempo nessa luta, nesse conflito, eles não vão perder uma oportunidade de atacar, uma oportunidade de tomar vantagem sobre isso. E a série completamente menospreza isso e faz com que, a Ravka tá com problemas, então vamos sentar aqui bem tranquilinho, deixar eles resolverem os problemas dele e aí depois a gente ataca. Sim, exatamente. Não, com certeza. Eles abandonaram, na verdade, né? Esse plot, essa construção. A gente começa a primeira temporada, a Lina falando que ela é do país em guerra. Então, assim, que as pessoas estão passando fome, que inclusive isso afeta muito o Nikolai, porque ele vem de uma dinastia que não ligou para um povo, que é uma dinastia que está tão ocupada há tantos anos com guerra, que as pessoas estão morrendo de fome. Me faz pensar numa outra coisa que tá pra frente, tá? A gente conheceu um Figerdano, que tá aí no elenco, né? Se chama Matias, o nome dele, caso você não se lembre. O pobre do Matias. Figerda, muito mais do que Churran, tem muito mais coisas contra a Ravka do que
a gente pode imaginar só pra aquele conflito ali do Druskelly. Esse aspecto Drus Kelly vai ser, sim, explorado mais pra frente na série, tá? Especialmente no arco que a gente provavelmente vai entrar numa terceira temporada aqui. Só Se que tiver assim, terceira temporada. vai vir do nada de novo, porque eles não trabalharam nada disso, né, nessa temporada. Até o rolê dos lobos do Matias, eu fiquei, gente, as pessoas estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Sim, pois é, né? Elas lembram disso. Fica parecendo que é só tipo, ele é o cara que dava comida pros lobos ali que estavam presos. Na verdade, não, né? Tem uma camada muito mais profunda sobre isso. Por que ele não quer... Imagina, ele nunca lutaria com lobos. Ele foi um dos que, basicamente, um dos Crows que não virou Crow, não teve desenvolvimento nenhum de histórico, de passado, de personalidade, motivação, né? Ele continua sem nada. E podia ter tido nessa temporada, porque várias das cenas dele ali, por exemplo, da conexão que ele tá fazendo com aquele cara, pra depois gerar uma inimizade com o P.E.K.K.A, que não vai gerar em nada, porque ele já, depois, no final, já resolve dobrar o joelho ali e lutar. Então, por que a gente gastou esse tempo? Sabe, por que não gastar isso com coisas que vão ser úteis? Especialmente se você não vai trabalhar o aspecto Druskelly em nenhum outro ponto da temporada. Já que eles escolheram tanto falar em vez de mostrar na série, o Matias era uma oportunidade disso, assim, sabe? O cara perguntar pra ele como é que ele virou Druskelly, etc. Fui órfã, minha família morreu queimada por Grisha. E aí a gente ia ficar, caraca, agora eu tô entendendo melhor esse personagem e tal, sabe? A gente, obviamente, na temporada passada a gente teve um pouco disso. Mas o plot dele e com a Nina já foi tão flop na temporada anterior que ele, coitado, ele só teve, assim, não, e tu parabéns. Viu que o ator comentou que ele se sentiu tão sozinho nessa temporada que ele chegava aí no set ver os outros gravar. Ai, gente, judiação isso. Judiação. E olha a interação dele com a Nina, ela gritando, Matias! Eu acho que do arco dos Crows é o que eu menos tenho reclamações, assim. Eu tive problemas no início, tá? Especialmente no primeiro episódio, porque eu não tava enxergando muito bem a dinâmica deles, assim. Eu senti, parecia que tinha uma interferência, e talvez seja um problema meu, assim, de ter visto várias entrevistas deles, de saber que eles tinham se tornado muito amigos, mas às vezes pareciam que eles estavam muito mais o grupo de atores amigos em cena do que o grupo de Crows em cena. Não tenho nem como saber qual foi a ordem de gravação dos episódios pra dizer se isso que eu senti fez algum sentido ou não. De repente o primeiro episódio foi o último episódio que eles gravaram e o que eu tô dizendo não serve pra nada. Nos Crows, a gente tem meio que 3 etapas, assim. Uma abertura que, num primeiro episódio, que precisa conectar o arco deles com o arco da primeira temporada. Então a gente tem a introdução do Stormhand enquanto o cara que contratou eles pra ir atrás da Lina. E esse aspecto eu até gosto. Eu acho que foi um jeito ali até ok de conectar uma coisa com a outra, porque a gente não tinha entendido muito bem o que aquele cara queria com a Lina no final. Era pra ela ser um prêmio que ele ia vender por mais caro do que ele tava pagando os Crows. Então eles acabaram amarrando isso bem, mas a revelação do Stormhand e do quão ele foi rápido demais, de repente para lá em Shu-Han, foi muito assim. E aí a gente já vai entrar no arco do P.E.K.K.A, e quando a gente acha que o arco do P.E.K.K.A tá engrenando, o arco do P.E.K.K.A acaba e a gente começa a procurar uma espada. Eu acho que assim, o começo dos Crows é bem isso que você falou. Mas se a gente prestar atenção, pra mim as partes que desengonçou dos Crows, infelizmente, foram as partes que eles foram inventadas. Ah, sim. Porque foi esse começo, que é eles indo até fazer um negócio lá, buscar um documento e não sei o quê, e aí dá errado, e né, umas maluquices assim. Aí depois, ok, beleza, começa a andar e você fica, pô, maneiro, né? Para ser um pouco mais tenso, porque quem lê o livro, esse é o segundo livro, tá? A gente Crows. realmente acha que o Kaz enterrou a criança, tá? A gente acha. Não, e a gente porque fica a gente aprendeu. A gente passou 2 livros aprendendo que o Kaz, a gente ama ele, mas ele é um filho da puta. Se ele precisar ele ser não cruel, é bonzinho. ele vai ser. É isso, não é dito que o Kaz é terrível, é mostrado pra gente em várias atitudes dele. Ele tem boas motivações pra fazer essas coisas terríveis, geralmente sim, na moral dele, né? Então, quando chega nesse ponto, eu acho que eles tentaram mostrar um pouco de tipo... o Willan não querendo falar o nome do menino pro Kaz, e aí eles meio tensos, assim, pô, você não vai fazer nada com a criança, né? Daí ele só fala assim, me fala o nome dela, fala o nome da criança, né? Então, eu acho que eles quiseram causar essa possível tensão, mas eu não sei
se as pessoas acreditaram. Um argumento que eles usaram que contou contra eles, que foi, antes de encerrar essa situação do menino, mostrar já que o rolê da Nina não era real. Porque se eles tivessem pra deixar isso, a construção da cena ia soar mais grave. Mas eles já tinham mostrado que tudo aquilo era uma armação com a Nina. Então por que todo o resto também não é uma armação? Porque é pesado, assim, a gente fica... E tem também o fato dele estar num estado psicológico muito alterado. A gente vê esse crescendo, eu acho que eles tentaram fazer isso, eles se esforçaram pra mostrar que o Kaz não tava bem. Amo a cena que é o Kaz falando pro P.E.K.K.A, fala o nome dele. Tipo, tá bom, você não quer que eu mate seu filho? Fala o nome do meu irmão. E o P.E.K.K.A é incapaz de lembrar o nome dele. É foda. Tava todo mundo em pânico. Meu Deus, a gente vai ter os flashbacks do Kaz, os flashbacks do Kaz. Eu achei tão xoxo os flashbacks do Kaz. Especialmente pra eles estarem tão fragmentados. O flashback dele encostando nos mortos, pra mim, poderia ser até mais. Sim. Pra gente entender o quão nojinho ele tem. E eu acho que não só a gente deveria ter visto isso, mas eu acho que a gente deveria ter visto primeiros passos do Kaz pós aquele momento, do quanto, tipo assim, a próxima vez que alguém tentou encostar nele, ele surtou, né? Porque senão fica muito pra interpretação. Coisa que eles trouxeram pra série também, mas que, como mudou um pouco o contexto, a gente não sente a importância dessa cena, é a cena do Kaz fazendo o curativo na Inês. Por que essa cena, ela é tão... assim, que eles chamam de angst, né? Quando a gente tá... ai, socorro, meu Deus, eles vão se tocar. Por quê? Tanto a Inês quanto o Kaz, a Inês não gosta de ser tocada. O Kaz não gosta de tocar ninguém. E aquele é o momento em que ele quer tocar ela e ela quer que ele toque ela. E é por isso que é uma tensão muito foda. Eu não sei nem se a gente sabe que ele quer tocar ela. Porque parte da minha sensação na cena foi que, tipo, ele sentia que ele precisava ajudar ela porque ela tava com dificuldade. Parece que até o sentimento que tá transpondo é um pouco diferente, né? Talvez lá na igreja, né, mais pra frente e tal, demonstre um pouco mais isso, né? Mas essa cena, eu lembro que quando eu li, eu tive tantos sentimentos lendo essa cena dos dois juntos, porque era uma tensão absurda. E aí, pra mim... pecaram muito com a Inês nessa temporada. Eles quiseram impor aqui já uma relação romântica entre os dois. E pra isso eles fizeram uma sequência de cenas. E a todo momento que o Kaz podia, ele tentava mandar a Inês embora, coitada. Que, né, não dá nem pra entender o que tá acontecendo ali, que ele tá revoltado. E pra gente chegar numa cena que me incomodou drasticamente, eu fiquei revoltada com essa cena, que foi a cena das borboletinhas lá, do veneno, das alucinações. Eu acho que aquela cena, ela tem muito significado para os outros personagens, então a gente tá vendo o Kaz mais uma vez, né, tendo aquele conflito com o irmão, mas é uma mensagem diferente, é o irmão falando, sim, esse trauma está te afogando, você precisa lidar com isso, aprenda a resolver, eu estou no passado, eu preciso resolver. Aí a gente tem... e tipo, a sua vingança só vai te levar até certo ponto. Aí a gente tem uma conversa belíssima do Jesper com a mãe dele, que é um dos meus momentos favoritos, inclusive, dessa temporada. Foi muito legal ter visto aquilo, e foi uma virada de página também pro personagem. Sim. E a gente teve uma cena que foi bastante até previsível, do Tolia ali, sonhando com a irmã, né, e aquela coisa do medo dele de ele ser responsável pela morte dela de alguma forma e tal. E aí a gente chega na Inês, que, deixa eu lembrar vocês, a Inês tem uma família perdida aqui, que foi levada, que ela acha que, né, foi carregada por navios de escravos, que a gente teve o problema da legenda também, né, que chamou de navio negreiro, ao invés de chamar de navio de escravos, né. O sonho da Inês não é com a família dela, é com o Kaz. Por que a Inês estaria sonhando com o Kaz se ela tem algo tão mais importante, tão mais forte quanto as outras coisas? E essa coisa da família, que depois eles lembram só lá no final, quando o Kaz entrega pra ela, tenho aqui uma pista do que pode ter acontecido, vai atrás da sua família, foi algo que foi trabalhado sim na primeira temporada, que lembra que ela ia lá e ela ficava tentando encontrar os nomes na paredezinha lá, e o Kaz falou, para de ver isso, garota. Né? Deixa isso no seu passado, é uma fraqueza que você tem. Então por que ela teria sonhado com o Kaz ali? E aí eu fiquei irritada com essa cena, e ficou pior depois, porque o Willan começa a passar borboletinha ali pela janela, e a Inês deixa o Kaz por último. Se ele é um cara tão importante assim pra ela, que eles estão querendo construir aqui,
ele tinha que ser a primeira pessoa que ela iria colocar, que ela iria dar essa borboletinha mágica, entendeu? Como a gente não tem os pontos de vista, né, dos personagens, eles usaram essa ferramenta, e toda essa parte aí da espada não existe no livro. Então é isso, assim, tivemos todo o Crooked Kingdom, mais trechos inventados. Eu gostei muito, tá, da coisa da espada, eu achei maneiro, eles levando surra da mulher, surra de santa. Achei muito legal. O meu único problema com a cena da espada é a mesma rapidez com que eles descobrem a espada, que eles desvendam a serpente lá do negócio. Tudo assim, né? A gente só acredita porque o Kaz é muito inteligente, assim, ele sabe tudo. Ótimo no Jasper, falando que ele é um Durashi de merda. Eu achei muito bom, porque ela é uma Durashi, assim, foderástica, né? Ela é praticamente um magneto, né? Isso tudo tá fora, né? Então, assim, eles pensaram assim, tá, então vamos tentar trazer um pouco do psicológico que a gente tem tão desenvolvido nos livros, que são todos em primeira pessoa, trazer um pouco pra série. Então, eu acho que realmente no Jasper foi muito bem aproveitado. No caso, deu pra entender também, apesar de ser um pouco repetitivo, mas já era uma coisa assim, cara, você já fez tudo que você queria fazer. Quando eu assisti, eu achei meio uma oportunidade perdida, mas eu não tinha pensado nisso que a Tami falou, assim, tipo, caraca, e a família dela, a fucking família dela, sabe, o irmão dela, que é meio que a motivação dela. E no final, a gente vê ela saindo no navio, atrás de navios que tem escravizados, sabe? Então, assim, ela tem toda uma motivação da vida dela que é além do Kaz, apesar de ela sentir muita coisa pelo Kaz. Mas sabe, porra, por que ela não tá abraçando o irmão? Foi uma oportunidade perdida, eu acho, pra Inês, né? Sim, Então, já que a gente focou bastante na Inês e no Kaz, vamos seguir até o final, então, com eles. A gente acontecem-se várias coisas ali. Tananana. Achei bonitinho o Kaz emprestando a bengala dele pro Bengala Nikolai, dele, né? Pro Nikolai. Sim, foi legal. O Kaz gentil, a gente não vê muito. E aí, depois, no final, aquela cena, né, dos dois ali naquela coisa, ai, vai ficar, não vai ficar. Que também é uma outra cena muito forte dos livros, né? Porque eu acho que durante muito tempo, muita gente esperou. Eles fizeram literal, né, do livro a cena. Uhum. E eu tava esperando muito, né? Então eu fiquei muito arrepiada assistindo. Tipo, ela falou assim, eu vou te ter sem armadura ou eu não vou te ter herói, né? E é basicamente já falando assim, vai se tratar ou... Não tem! Não tem pra você, meu querido. Tem uma outra coisa também, né? Porque não é só também sobre ele superar essas coisas dele, mas é também sobre entender o que ele quer da vida dele. Ele vai viver a vida dele só dando golpe, ela vai seguir sendo a espectro dele. Então, assim, tem muito mais outras coisas que eles precisam resolver ali, que vai além da questão de saúde mental dos dois. Né? Eles têm outros aspectos que eles precisam resolver na vida deles. Tipo, a Inês nunca vai ficar tranquila ali sem ter certeza ou ter alguma notícia sobre o que aconteceu com a família dela. O Kaz ainda não sabe muito bem o que ele quer, porque isso é outra coisa, né? A gente sabe que eles ganharam mó grana do rolê da Lina, por causa da joia lá que depois o Nikolai pagou eles. Aí depois a gente sabe que eles ganharam mó grana por causa do rolê do Nikolai pagando eles de novo, por causa da espada, do trabalho, que eles resolveram tudo. Mas o arco deles termina com o Kaz dizendo que eles têm um puta de um outro trabalho. Então, assim, o quanto é dinheiro suficiente? Exato. E toda vez que ela pergunta pra ele sempre assim, quero morrer soterrado com meu dinheiro. Imagina, o cara falar isso pra você ficar, mano, sério? Então valeu, sabe? Pego meu barquinho e vou embora. Ela sabe que ele não é só isso, mas ele se recusa a admitir porque ele acha que isso é ser vulnerável. É uma coisa até positiva, né? Que a gente começou a ter as interações dela com a Nina, porque a Nina agora é uma Crow. A gente pode puxar essa personagem. É a personagem favorita da Maíra, então, Maíra, seus sentimentos aí. Antes de falar da Nina, eu só queria falar que uma coisa que eu não gostei da Inês foi aquela droga daquele empalhador. Sim. Nos livros, mandavam atrás dela, era uma menina, não era? Era uma outra menina. Sim, era a Selena Sardotti, que eu tava esperando muito ela ser assassinada pela Inês. Que nos livros foi sensacional, e aí não tem esse cara. Era pra ser uma coisa meio vilãzinho, que tipo, ela mata ele mole também. Mas falando sobre Nina. Nina, acho que teve sua redenção como personagem na série. Porque eu, como grande fã, fiquei muito triste com a participação dela na temporada anterior. Até quando a gente tava fazendo o vídeo de recap da primeira temporada, eu tinha esquecido dela, coitada. A gente pôde ver todo o humor dela, a inteligência, o sarcasmo, tipo,
a capacidade dela de, sei lá, pô, ela é uma sangradora, e aí ela tá lá fazendo o negocinho, e aí o cara prende a mão dela e ele fala, agora você não vai conseguir, ela dá um chute no cara e um soco, sabe? Ela fala, tipo, não, sabe? Eu não sou totalmente dependente dos meus poderes, né? E essa é a Nina, assim. A Nina, ela é muito sagaz e divertida e tal. Então, eu gostei muito dela, assim, em geral. Tirando a frase lá, eu preciso salvar o Matias, ele é o amor da minha vida. Ai, garota, repousa. Vai comer umas panquecas, pra ver se a gente... Vai comer panqueca, pelo amor de Deus. Eu gostei bastante das interações dela com o Cass, porque os dois ficam sempre se bicando. A hora que ela fala que eles estão lá tomando chazinho, ela fala, não, mas quando a gente tá sozinho, ele é cheio de mãos. E o Cass, tipo, pelo amor de Deus, essa garota. E uma interação que eu fiquei com 2 sentimentos, mas eu gostei de ver, foi a interação dela com a Zoya. Foi uma das únicas coisas interessantes que a Zoya fez nessa temporada, foi interagir com a Nina e ter aquela conversa com a Lina, a pobrezinha da Zoya. A relação das duas é completamente diferente, tá? Nos livros, a Nina enxerga a Zoya como uma grande mentora, como uma pessoa que ela admira demais, porque a gente tá com uma distância aí de tempo entre um acontecimento e outro, as coisas não são simultâneas, elas estão muito mais de conflito e de bicadinha, da Zoya não entendendo por que a Nina tá, né? Porque elas são muito diferentes. A Nina é 100% coração e a Zoya é 100% estratégia, razão, luta, exército, guerra, nananana. Então, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu também fiquei com aquela coisa de tipo, a gente nunca vai ver aquilo, provavelmente, né? Que era um outro tipo de deslumbramento, de ver a Nina deslumbrada por algo. E ela... realmente, assim, é completamente outra dinâmica, né? E eu achei legal, assim, porque a Zoe, ela faz pouco, né, do que a Nina sente e tal, e ela é muito, você abandona o seu país, valeu a pena, sabe? Mas o que é um país, sabe? Tipo, né, a Zoe é toda patriota, espero muito ver essa desconstrução da Zoe, né? Pra mim, o legal é pensar no que vem pra frente pra Zoe. Se vier, né? Porque assim, se depender da série... Assim, pra gente ter a Zoe agora que a gente gostaria de estar vendo, tem que dar um jump aqui de muitos quilômetros, tá? Jasper, eu acho que ele foi melhor nessa temporada do que ele foi na outra, né? Ele teve mais importância, teve mais desenvolvimento de arco, a gente viu ele sendo mais útil também em questões até... E desenvolvimento das questões pessoais dele, não só fazendo piadinha de um lado pro outro. Ótimo figurino, também adorei. E aí a gente teve a introdução do Willan, que acaba caminhando um pouco junto dele ali, porque... aí tem uma coisa que eu fiquei pensando depois, e foi uma coisa que me caiu muito depois. Na primeira temporada a gente viu muito Jasper e Cass, muito Jasper e Inej, e nessa temporada eles colaram o Jasper com o Willan e tipo assim, não, esse vai ser o contato do Jasper e todas as interações que não forem relacionadas a trabalho da situação vai ser com esse personagem, assim. E eu acho que acaba sendo um erro essa entrega, porque parece que agora existe uma priorização ali, quando essa não é a real situação, né? Eu acho que assim... Eu acho que eles ficaram com medo do Willan ficar meio solto. Só que eu acho que é uma pena, assim, porque ele tem interações interessantes com todos os Crows, né? De uma forma ou de outra e tal, sabe? Alguns são mais perceptivos, então entende mais certas questões do Willan. Eu acho que a gente podia ter sido exposto a mais isso, sabe? Saber de onde é que ele vem, por que ele sabe tocar piano tão bem, sim. Sabe? Ninguém, tirando o Cass, que sabe tudo, mesmo que a gente não saiba que ele saiba ainda, mas ele sabe tudo sempre, 100% do tempo ele sabe tudo. Ter tido os outros personagens se aproximando também do Willan. Isso foi uma coisa que eu comentei com a Maíra, que eu achei estranho, que logo no episódio 1 ou 2 o Cass já diz que a Nina é uma Crow agora. E aí depois lá no final também já somos Five of Crows, né, que quase escapa ali do Jasper. Mas a gente não vê o mesmo tipo de interação entre todos os personagens, né? Então parece que é tipo um senso comum de, se agora tá ajudando no trabalho, é um Crow. Mas a gente sabe que não é sobre isso, é sobre as relações pessoais dele, é sobre os vínculos, é sobre lealdade, é sobre família. Até porque, gente, eles têm uma marca literal nos livros, a marca dos Crows, né? Que não dá pra sair pra tirar. E aí na série ninguém tem marca, né? Não, só a coitadinha da Inej. Que inclusive, mais uma vez que a série mudou a regra. Porque o tailoring, né? Que é uma coisa... Lá vou eu começar a lembrar de umas coisas e ficar estressada. Toda a questão da magia, gente, nessa série é uma bagunça. É uma bagunça. Porque é que eu lembrei de outra coisa que é a Genya, que a gente pode entrar no... Mas, por exemplo, o tailoring, né? Que é essa coisa que a Genya faz,
de mudar o aspecto da pessoa, mudar a pele, é temporário. Ela não consegue fazer isso pra mudar de vez. A Jenya sabe fazer isso porque ela foi treinada pra isso. Ela não foi treinada como sangradora, apesar dela ser um tipo de sangradora. A Nina não foi treinada como Taylor. Ela sabe fazer alguma coisa, porque querendo ou não faz parte da natureza do poder dela. Depois a gente vai vendo que, na verdade, essas treinamentos são todas limitações, né? Porém, é temporário. Ela tirar a tatuagem da Inej é temporário. E na série fala que não. Na série fala, a hora que eu acabar de fazer isso aqui, ela não vai mais ter esse problema. Aí desaparece, e o que eles vão entender? Que ela não vai mais aparecer a tatuagem no braço dela. Não é assim, gente. Aí, quando a gente entra na questão da Jurda Paren, vira um outro problema. Porque a Jurda consegue fazer isso. É isso, é na Jurda que a gente quebra os limites. Só que a gente não chegou na Jurda ainda e vários limites já foram quebrados. Então, meu Deus, ó, o arco da terceira temporada vai ser Deus Ex Machina o tempo inteiro, que não vai ter regra. A regra é não ter regra. E salve-se quem puder na terceira temporada com o Jurda Paren pra todo lado. E ainda misturaram o negócio dos amplificadores. E aí você fica assim, o que é mais foda? Jurda ou amplificador? Sendo que não. O que é mais foda? A Jurda, o amplificador ou o pozinho do dedo da magra? Ou o dedo da magra. Falem aí nos comentários. Desculpa, a gente desviei aqui o negócio, mas é que eu me lembrei disso. E aí eu lembrei de mais desse detalhe aí que, sabe... tá uma zona. Tipo, a Jenya já saber fazer tudo como sangradora, assim, eu já fiquei, tipo... E outra coisa, outro comentário também sobre isso. A gente sabe, os Grishas de Ravia que foram para o Pequeno Palácio serem treinados, fazem o Hadouken, né? Porém, sabemos que isso não é necessário. Por quê? Nem todo Grisha precisa fazer isso. O Jasper não faz isso em momento nenhum, e ele usa o poder dele. Mesmo que Mal, lá no final, a hora que ele vai derreter, a coisa que ele dobra, ele, em momento nenhum, ele fica fazendo, né, Vogue. Por que Tamar estava fazendo esse porra na hora do conflito lá? Gente, a Tamar e o Tolia cresceram fora disso. Eles foram escondidos. Não tem por que eles fazerem esses movimentos. Ou seja, mais uma incongruência que é pequena, é idiota, mas me irrita. Mas eu vou te dizer que eu acho, tá? Quando eles estavam entre os Eminis, se eu não me engano, os Eminis também fizeram uso de gestual. Então, assim, quando que a gente estabelece que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Porque o Jasper não precisa fazer. E sabe o que é mais controverso ainda? É que na primeira conversa que a Lina tem dentro da biblioteca com uma Grisha, a Lina fala, você é tal coisa. E a Grisha fala, não, isso é uma definição dos Ravicanos, não vem impor isso aqui pra gente, porque a gente vê as coisas aqui diferente. Mas aí uma visão limitada, ainda por cima. Mas aí o gestual se repete. A cafonice do Zemini fazendo o beijinho lá dos Jogos Vorazes pra mim. Eu mandei uma série de imagens pra Tami, que foi minha reação desse momento. Passada, chocada. Eu nunca tive tanto desgosto na minha vida assistindo alguma coisa assim, ó. Não. Muito ruim. Eu tava com um pouco de medo do Ilan, tá? Eu achava que, né, a gente achou ele muito novinho. Eu acho que ele passou bem. A gente sabe que esse personagem ainda tem coisas pra revelar, porque ficou muita coisa no ar. Então, assim, vai ficar aquela coisa ali do que tá acontecendo. Eu já falei pra Maíra que vai rolar o arco do estou me sentindo completamente traído, você mentiu pra mim na próxima temporada, que vai abalar as estruturas do casal ali. Porque eu achei que a hora que o Jasper fosse contar pra ele, né, que, não, realmente, é isso mesmo, eu sou o Durast, vou melhorar, ele ia retribuir com alguma informação e ele não retribuiu, então vai rolar essa treta aí sim na terceira temporada, aguarde, até porque esse casal juntou rápido demais, e quando o casal junta rápido demais, o roteiro precisa inventar um arco pra separar o casal. Como vimos, e a Lina e Mal. Exatamente, também aconteceu, então vai vir aí, mas eu achei a representação dele muito, ele é um garoto muito doce, ele fica preocupado com as coisas, mas ao mesmo tempo ele age pra salvar aquelas pessoas que abraçaram ele ali também, de certa forma, enquanto parte daquele grupo, que é uma coisa que é muito importante pra ele. Eu achei o romance rápido demais, mas tudo bem, é o que temos nessa temporada, é isso. Alguém tinha que ser feliz, né, amiga? Pensa nisso. A Lina Starkov. Eu achei a Jessie Mei Lee pior nessa temporada, como a Lina Starkov, do que na primeira temporada. Achei. Desculpa aí os fãs. Também achei. Especialmente nos primeiros episódios. A cena que o Hummingbird decola
que foi aquela cena? Não sei o que aconteceu ali, ignorei, simplesmente deletei. Ela tem altos e baixos aqui, acho que na atuação dela. Tem problemas no arco da Lina que não são problemas da Lina. São problemas que se criaram ali ao redor da personagem que ela não tem como resolver. Então, assim, querem que ela execute um conflito com o Darkling que ele não tem como acontecer. Então, ela precisa fazer de conta que às vezes ela quer o Darkling, às vezes ela não quer o Darkling, mas aí fica aquela coisa, daí a personagem fica flutuando. A gente tem uma rapidez grande ali. A relação dela com o Nikolai foi de 0 a 100 muito rápido, muito rápido. Inclusive aquela cena no 7º episódio, onde... no 7º episódio, onde o Nikolai sai e o Dominique, amigo do Nikolai, chega e fala... a Lina, hein? E o Nikolai fala, porque eu realmente gosto dela e não sei o que. Eu fiquei, garoto, gosta da onde? Você passou um dia com essa menina? Gosta da onde, meu Deus? Do que você gosta? Até parece que ele não é um príncipe corsário que tá aí abalando o mundo. Não cruzou com a Lina, de repente tá apaixonado. O que aconteceu ali? Não entendi. Parece até que às vezes que a personagem tá tipo, mas eu nem sei se eu devia estar fazendo isso, mas foi isso que o roteiro mandou eu fazer. Então eu tô indo, tá, galera? É um problema que tem muito a ver com as decisões narrativas. Pesaram de uma forma muito forte em cima da personagem nessa segunda temporada. Sim, eu achei em geral a atuação dela muito afetada. Eu não sei se foi a direção, mas ela tava sempre assim, com dor de barriga e puta. Parecia qualquer diálogo, ela tava assim, sabe? Ela ia vir, tipo, reclamar. Não, e o maior exemplo disso é a hora, no final, as primeiras cenas de encontro dela com o Nikolai, né, ainda Stormhound no final ali, que ela chega e bota as mãos na mesa e diz, não, você vai me levar. Garota, quem você pensa que você é? A cena depois que ela soca o Nikolai, por quê? Porque, ela socou o Nikolai naquela cena? Aquela cena existe, né? Só que é completamente diferente no livro, porque tem outro contexto. A personagem, pra mim, 0 transformação. Teve, assim, de tipo, o arco narrativo dela, pra mim, foi completamente flat, assim, de tipo... As coisas parecia que iam acontecendo com ela. Eu ganhei isso e tal. E outra coisa que eu acho que forçaram a barra também, que é uma questão dos livros e que ficou... Não deu pra entender os diálogos no fim da temporada, que era pra parecer que ela tava muito cega de poder. Mas aquilo não foi mostrado. A hora que ela põe lá o segundo amplificador, ela fica lá meio descontrolada, não sei o que lá. Mas não é poder de poder Grisha. É de tipo, cara, eu posso liderar esse país, entendeu? Eu sou a Grisha mais foda que tem. E eu mereço esse poder. É muito diferente, sabe? De tipo, do que foi apresentado, eu acho, né? Aparentemente, a personagem só usa os poderes quando a gente vê a personagem usando os poderes, tá? E por que eu vou dizer isso? Entre ela ter usado o Merzorst pra salvar o mal e a cena de coroação do Nikolai, passaram-se dias ali. Naquele período de tempo, ela não usou o poder dela pra descobrir que agora ela estava corrompida? E ela sequer sentiu que tinha alguma coisa diferente nela? Então, assim, é uma coisa muito importante pra mim. Eu sou super poderosa. É agora o que me define, mas ao mesmo tempo eu não acesso esse poder. Eu acho que foi o único momento da série em que tanto o personagem quanto a gente ficou surpreso. Porque de todo o resto, né? Não que ela seja uma personagem incrível nos livros, tá? Geralmente, quando você lê a primeira vez, você acha ela uma chata. Quando eu li a segunda, acho que principalmente quando foi chegando ali no final e tal, do segundo pro terceiro livro, começando a gostar um pouco mais dela, porque eu vi esse arco narrativo de achar maneiro ela falar assim, porra, ela saiu de uma pobrezinha que achava que ela era um lixo e que ela só pensava assim, poxa, será que esse cara vai me dar atenção? Caraca, eu sou muito foda e esse cara aqui que é o Darkling, que era foda, gosta de mim, ele gosta também do meu poder e assim, até o príncipe me quer, sabe? E aí, na série ficou ela muito assim, não, é para o bem de Ravnica. Não, é porque precisamos salvar Ravnica. E assim, eu fiquei junto com o mal, tipo... E olha só o que eu vou dizer. Olha como esse jogo virou tão drasticamente. A melhor coisa que eles fizeram na primeira temporada, que foi o mal... Eles conseguiram estragar nessa segunda temporada, fazendo o garoto virar um tapete só pra Lina ficar pisando em cima. Ele só faz o que a Lina quer que ele faça, ele só anda em direção aos plots da Lina, ele só respeita o que a Lina quer. E aí, obviamente, a gente tem que ter um conflito. Então, num específico momento, um dia ele vai tentar salvar ela tem um circo-tico, e aí ele fica magoado. Ele fica magoado, já se resolve logo, pois sou o amplificador.
já vamos ter que fazer todo um arco sobre essa discussão específica aí. Mas aí, pelo menos no final, eu gostei. Eu não gosto do Mal sendo o novo Stormhound, tá? Eu acho que ele podia ter ido viajar no Volkvone ali, feliz e tranquilo, sem precisar ter vestido a identidade, tá? Achei desnecessário. Mas pelo menos gostei que no final ele falou: garota, eu não sei mesmo se eu gosto de você, se isso aqui foi um rolê que rolou, assim, se foi uma conexão. Porque isso a gente fica discutindo, né, também ao longo das leituras, né? Quando a gente descobre que ele é o pássaro de fogo. Ele gostava mesmo dela ou era só uma coisa do magnetismo ali dos dois? Só que ao mesmo tempo em que é interessante ele tomar essa atitude, a gente sabe que ela sequer parece uma atitude natural dele, porque ela é muito mais um artifício pra afastar ele dela do que é efetivamente pra convencer a gente de que ele precisa daquele espaço. Exatamente. Porque, assim, o Mal, desde a primeira temporada, ele não teve nenhum propósito, além da Lina. Além de estar do lado da Lina, além de salvar a Lina. E é isso. Além de conseguir as coisas pra Lina. Então, assim, é melhor do que nos livros, quando ele é um escroto com a Lina, e a gente fica, Lina, por que você quer esse boy? É melhor. Porém, realmente chega num ponto, como eles mudaram o final do livro, que eu acho que se eles tivessem mantido, talvez tivesse a Terceira Guerra Mundial, mas o fato deles... Mas eu não acredito que não vai vir aí ainda. Eu acredito que vai vir aí ainda. Mas eu acho que o pior de tudo, o fato da Leigh Bardugo nunca mais ter falado sobre o final desse livro em público, querendo ou não, ela fecha bem o livro. Eu nunca gostei desse final. Mas ela fecha porque, assim, a Lina não quer mais nada. A Lina quer uma casa no campo pra ficar em paz e viver a vida dela. E, cara, ele só quer ficar com ela. Então, beleza, vamos pra nossa casinha e encerrou a nossa vida. E aí, como eles mudaram isso, o que você faz com esse personagem, com ele? Não tem o que fazer com o cara. Vai mandar ele passear, entendeu? Ele é jovem. Ele ia ficar ali ainda. segurando vela da Lina e do Nikolai, porque aparentemente vai rolar uma coisa ali, né? E aí eu fico assim, ai, não quero que role nada com a Lina, com o Nikolai. Ai, vou comandar Ravnica, vou montar meu triunvirato, vamos... E aí já tá... Entrar nesse triunvirato. A mãe vai ficando irritada. Vou ficar estressada se falar do triunvirato. Mas vamos falar então no grande vilão, né? O oposto de Alena, que é o Darkling. Coitado. Não fez nada o Ben Barnes nessa temporada. Não fez nada, fez super ele fácil. Ele só arrancou o dedo da própria mãe. Nem controlar os Papinitivou ele conseguir. Gente, quem é aquela Grisha que ficou atrás do Darkling babando o ovo dele a temporada inteira? Alguém sabe? Lembra o nome pra contar pra gente? Porque já não sei, tá? Eu não sei se foi um esquecimento meu, mas a gente tinha o casal de Grishas na primeira temporada, né? Não vou me lembrar o nome. Um caiu dentro da dobra e o outro morreu na dobra? O que aconteceu? Porque pra mim ele tava vivo. No livro eles estavam vivos, com certeza, porque eles lutam com o Tolya, né? E aí esqueceu do churrasco. Mas aí precisa introduzir uma outra personagem que a gente nunca nem tinha visto na vida. Se vi na primeira temporada. E aí ela, de repente, é a segunda em comando, que num outro momento teria sido a Zoya, se a Zoya tivesse ficado ali. Talvez até fosse melhor que a Zoya tivesse ficado ali, então. Porque a menina tem mais protagonismo que a Zoya. E a atuação de centavos dela e daquela outra loirinha do lado dela também, que morreu lá no final. E já vou dizer mais, e podiam fazer um CGIzinho ali pra pelo menos duplicar os Grisha um do lado do outro. Tem 10 Grishas em Ravnica inteiro, tem 10 Grishas e 20 soldados do primeiro exército. Não tem exército mais nesse lugar. É 3, 4, 5, 6 gato pingado atrás em cada batalha, mundo, sempre. Morreu todo mundo. Eu fiquei indignada com isso. Não, essa mulher, assim, eu amo o Ben Barnes, tá? Eu gosto muito dele. Porém, sabemos que ele pode ficar caricato também, né? E eu acho que ele estava over the top. Ele tava assim, tipo, sabe, uma diva. É aquilo, né? Entra mais uma vez na questão de o contexto do Darkling. Ele está... É tipo você tá fazendo uma peça com uma pessoa, só que cada um tá lendo o texto de uma peça diferente. É tipo isso, ele tá lendo o texto de uma peça que não está acontecendo. Que essa peça é o livro. As coisas não estão acontecendo como no livro. Quanto a Lina se sente isolada nos livros por causa do Mal. O Mal era a principal referência dela, a pessoa que ela amava, e ele não gosta dela ser Grisha. Ele não aprova o poder dela, essa coisa dela ficar poderosa. Não. Quem gosta do poder dela, quem aprova ela por N motivos, é o Darkling. Ele fala assim, você tem que ser poderosa mesmo. Você tem, ninguém tem. Nós somos iguais. Pipipipopó. E ela fala assim, porra, esse cara me curte mesmo, né? Quem eu sou, de verdade. E aí, a gente não tem isso na série. Então, os diálogos que o Darkling solta
falando que, tipo, ele não vai te aceitar como eu. Tipo, você está sozinha. E não sei o que. Vem de onde? Eles não fazem sentido. Ele tá falando assim, sem saber nada. Entra uma coisa que é engraçada, porque nesse caso, eu não sei se é pra culpar o Ben Barnes de qualquer coisa, porque ele tá lidando com que roteiro? Não tem roteiro! Ele entra a sala dentro e fala, me arrume, me conserte esse negócio da conexão. Aí ele sai da sala. Aí ele entra na outra sala e fala, vá atrás do rei. E aí eu fiquei pensando, porque assim, no livro, quando ele volta ali e o rolê todo, ele meio que vai atrás de governar Ravnica também. Né? Ele fala, não, eu agora vou matar todo mundo aqui, foda-se o rei, foda-se não sei quem, morre todo mundo, eu vou mandar nessa merda toda. Eu vou comandar isso aqui. E aí você tem uma treta muito maior, porque você tem um Nikolai lá numa ponta que teoricamente o herdeiro, o real herdeiro, entre muitas aspas aqui, né? Porque ficou bem confirmado que o Nikolai sabe que ele é um bastardo, quando no livro isso também é um pouco mais diluído ali. Tem sempre aquela dúvida no ar se é ou se não é, e aqui ele já confirmou que ele é. Para o Nikolai ser rei, ele precisa tirar o Darkling de lá. Mas aqui o Darkling sequer foi lá. Nossa, com certeza. O texto dele tá ruim, e já falando só um adendo também, já que a gente em seguida vai falar sobre o Nikolai. Eu não quero nem julgar o ator do Nikolai, viu? Porque eu acho que a gente pode ter achado ele ruim, ou não sei o quê, ou a atuação mal. Mas eu achei que o próprio texto do Nikolai também não estava bom, tá? Eu acho que a gente tem um problema de texto em geral nessa série, de não ser bem escrita, não sei em relação à direção, né? Porque alguns atores estão melhores, outros não. Eu achei que os textos dos Skrulls estão melhores escritos, mas a gente também tem a dinâmica dos personagens atores, né, que se dão muito bem e tudo mais. Mas é isso, tipo, os textos do Darkling é meio aquela coisa, vou agradar os fãs, né? Mas aí você pega um texto do livro que não tem mais esse contexto na série. E aí você fica assistindo e fala, do que ele tá falando? O que ele tá falando, cara? Esse negócio do texto, eu acho que tem outros lugares onde a gente pode exemplificar isso. Por exemplo, você tem a certeza de que não restou nada de mim. Onde que o Darkling ia dizer uma coisa dessas? Onde que o Darkling ia dizer? E aí eu quero entender. Aí a gente tem isso. E aí isso é repetido 2 vezes no intervalo ali de 15 minutinhos. E aí teve o rolê do Nikolai, porque passaram a temporada inteira falando, Nikolai, você precisa governar melhor. Nikolai, você precisa governar melhor. Nikolai, você não pode fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Nikolai, você precisa governar melhor. Nikolai, vai lá e governa! E o pobre do Nikolai, tipo, gente, mas não sei o que tá acontecendo aqui. A morte do Darkling, o que você achou? Eu achei meio podre, tá? Aquele rolê todo dele tá... não tenho mais controle dos meus Nishevoia, mas aí os bichos estavam saindo dele, mas aí ele... no começo ele tava mó ruim, tava mó tossindo sangue ali, depois esqueceu isso, recuperou. Estava saindo mais bicho dele, mas ele tava melhor que no começo da temporada. Não entendi, mas também... Se eu procurar explicação, né, o que vai ser. O pozinho de Bagra. É o pozinho da Bagra, deve ter sido realmente. Isso. Ele deu uma cheirada ali. Curou todas as feridas. Aí, o rolê de perder a mão, ok, rompeu o vínculo, mas também não serviu pra nada. Foi só pra chocar aquela cena e pra resolver uma situação, porque não teve consequências. Botou depois uma outra mãozinha que se mexe por causa do pó da Bagra. Então, é isso. Causou transtorno, mas depois devolveu a situação. E seguimos em frente. Não entendi como é que ele foi visitar o Mal também. Sabe me explicar? Maíra, como é que ele conseguiu visitar o Mal nos sonhos? Porque a Alina, tudo bem, eles estavam conectados ali pelo amplificador. Mas o Mal, ele guardou um fio de cabelo do Mal? Tinha uma cueca guardada embaixo da cama. Eles são família. Ai, pelo amor de Deus. É pelo sangue. Não, e não tinha... O que tu falou? Que não tinha um Grisha de fogo pra tacar fogo no Darkling? Um inferno, gente. Um infernozinho, só mais nenhum. Sobrou meia dúzia só. Imagina a alegria que esse cara ia ficar de dizer, fui eu que taquei fogo no Darkling. Fui eu que taquei... Não, e tipo, é uma cerimônia, né, e tal. Então, assim, devia ter um pouco mais de... Vocês literalmente eliminaram o cara que era o maior vilão, o cara que criou a dobra. Manda chamar o povo pra ver que a ameaça acabou. A gente tá num conflito político, a gente precisa reunir a Ravnica, manda chamar um carinha lá das outras nações também pra ver que agora é um novo capítulo de tudo isso que tá acontecendo. Sim, o cara morreu. O rei, junto com a mulher aqui, sabe, a Santa Lina, que conseguiram fazer isso juntos. Venham ver o homem queimar. Se chama política isso, gente. Sabe? 3 pessoas lá, pega a tochinha
E o cheirinho de churrasco que deve ter ficado com aquele foguinho de merda? Nicolai. Eu aceitei, tá, esse ator enquanto Nikolai. No final eu já tava começando a enxergar ele como Nikolai. Mas o começo foi duro pra mim, tá? Especialmente porque o Nikolai, ele não é um palhaço. Um cara inteligente, perspicaz e estratégico. E carismático. Então ele pode ter, sim, o ar de fazer uma piadinha ali, de tirar uma sacadinha ali. Mas ele não é inconsequente. E no começo da série, a apresentação que a gente tem do Nikolai é que ele é um cara inconsequente. Ai, aventura, problemas, eu vou! Não é assim. A gente tem essa primeira apresentação dele todo piadista. A série esquece as piadas, faz dele um cara mais sério, mais preocupado, mais nananã. E aí, quando é interessante pro roteiro, especialmente pra puxar assunto, diz, não, mas olha aí o Nikolai piadista de novo. É uma montanha russa, é uma gangorra do Nikolai o tempo inteiro com uma personalidade diferente, falando na terceira pessoa do Stormfront também. Eu acho que ele melhorou pro final, na segunda metade da temporada, acho que ele melhorou, mas ainda assim foi um mix de deixa eu tentar passar a vibe desse personagem sem eu construir esse personagem. E aí você tá só jogando falas, deixando que o público complete as lacunas, e às vezes as lacunas não vão ser bem preenchidas. Eu acho que é a coisa da correria também, né? Tem um diálogo dele com a Lina em que ela fala assim, você vai meio que botar a máscara de novo, né? E ele fala, tudo são máscaras, né? Que é uma coisa do Nikolai, ele é várias pessoas. Sim. Com quem ele tá, ele é uma pessoa diferente. Porém, a gente vai entendendo essas nuances e a gente vai entendendo como ele sente que ele precisa se portar, cada máscara que ele precisa vestir no lugar que ele tá. Né? Quando ele é príncipe, ele é uma coisa, quando ele está no round, ele é outra, quando ele tá na intimidade, ele é outra pessoa. Só que a gente vai aos poucos. Com essa correria, fica meio esquizofrênico, né? Tipo, o que é? Né? Quem que é ele? Então, Sim. Como vai ser esse Nikolai na terceira temporada se a gente mal entendeu a vibe dele aqui onde ele tava mais solto e tinha mais espaço, né? Porque ele vai estar muito enclausurado ali, porque agora ele é rei, entendeu? Ele é rei de Ravnica, ele tem compromissos de rei, os olhos estão sobre ele. E ele tá com o bichão ali, dentro dele. Então, e como é que vai ser o King of Scars sem as Scars, amiga? Pois é, mas é que aí, assim, todo um rolê, né, o Maíra? Vamos explicar aqui pra galera. Nessa sessão a gente vê o Nichevoia atacando o Nikolai e ele vira uma criatura, né? É como se ele fosse possuído por aquela criatura e virasse um mix de Nichevoia e Nikolai. Porque a gente tem todo um outro rolê que a série não veio, que eu e Maíra até discutimos durante o negócio, porque os Volcras lá eram pessoas que foram corrompidas pela Dobra e viraram Volcras. E aí isso tudo se perde aqui, não, a gente não tem isso na série. E aí eles também tiveram que fazer de um jeito diferente a virada do Nikolai. Só que o Nikolai ter só o bichão dentro dele, o que isso significa? Que o Nikolai vai seguir sendo só o Nikolai e que de vez em quando o bichão vai sair de dentro dele? Eu não Parece sei. Que sim. Vai ser isso que vai acontecer? Porque aí a gente tira toda uma... A carga também já muda completamente. O diálogo que vai ter que ser tido aqui na terceira temporada também já é bem diferente do que a gente lê em King of Scars. E por que especificamente ele ficou com esse negócio, com esse machucado, sendo que assim, os Nichevoia atacaram uma galera, e uma galera que também pelo pescoço. Pegou ela e ela ficou com o Nichevoia dentro dela também? Sabe? Não, porque assim, não. no caso do Nikolai, o Darkling fez isso com ele. O Darkling transformou ele no monstro. Ele parou e falou assim, o reizinho de vocês, tá bom, toma aqui. Transforma ele no monstro. Tanto que a gente tá lendo o livro, a gente acha que ele não vai mais voltar ao normal. É um momento totalmente de desesperança, que a gente fica desesperado. Aqui, brigou lá, por que não teve isso no Tolia também? Não machucou ele, sabe? Fica meio aleatório ele ter isso dentro dele, sendo que não é pra ser aleatório, né? Pelo contrário, é meio que o Darkling transformou ele, né? De uma maneira grotesca. E assim, tá se alimentando do que aquele bicho dentro do Nikolai, exatamente? Sei lá, da alma. Porque pro Darkling tinha um motivo, né, dele tá ali. Mas e como é que aquilo ficou ali? Então, assim, novamente, quais são as regras que a gente tá trabalhando aqui enquanto mitologia? Tolia e Tamar, acho que não teria muita coisa pra falar sobre eles, honestamente. Foi decepcionante. Tiveram pouquíssimo... Assim, os atores são lindos, inclusive belos. Tão bem, simpáticos e tal. Falam suas falinhas ali, o outro falando
de ler poesia, a outra sendo fodona e tal, mas assim, não teve muito mais chance de ser mais do que isso. E o momento mais foda deles no livro, eles tiraram, transformaram num diálogo, para o meu desespero. Então, assim, inclusive eu sugiro que vocês assistam o meu vídeo de relendo Ruína e Ascensão, em que eu falo desse momento que é revelado que Tolia e Tamar são Grishas, que eu berro no vídeo, assim, porque foi um dos momentos mais fodas do Ruína e livro. Ascensão? Não, Stygian Storm. Sol e Tormenta. Sol e Tormenta. Sol e Tormenta. Na série ficou tipo, nós somos sangradores. Mas isso aí é o rolê, né? Nós somos Vamos sangradores. O Jasper é um Durasti. O Nikolai o Stormhound é o Nikolai. O Darkling tá vivo. Quem ficou surpreso? Ninguém. Só eles mesmos. Os atores, os personagens ficaram surpresos. A gente não teve oportunidade. Eu até reclamei com a Tami, né? Quando eu tava assistindo e tal. Eu falei, pô, eles não vão falar como é que a Jenny envenenou o rei. E realmente, ela fala e tal. Mas eu acho que podia ser ainda melhor. Mais escandaloso, porque essa parte é de arrepiar também. Eu falei... Porque ela fala baixinho, né? Pra rainha. Eu achei que ela tinha que gritar. Sabe como eu envenenei aquele puto? Eu botei o veneno na minha pele. Ia ficar todo mundo assim, ó. Tanto que quando o Nikolai entra e fala, eu ouvi isso, eu fiquei, meu filho, como é que você ouviu? Ela tá quase falando no ouvido da mulher aqui. Como é que você ouviu? E, cara, e a Jenny, ela é tão importante. E ela tem um arco tão incrível. Ela é uma personagem, assim... Eu não gosto muito de chamar de personagem de forte, assim, né? Mas eu acho que ela é forte em tantos aspectos, sabe? Que ela é inspiradora, assim. Resiliente, sabe? E ela é inspiradora, assim. E eu achei que ela ficou meio, assim, coitadinha, sabe? Desde o momento em que ela é libertada pelo Darkling e ela se une a ele por medo, que é uma coisa completamente contrária do livro, que não tem o Darkling libertando ela. Tem ela decidindo ficar do lado dele, porque, cara, ele tá do lado dos Grishas, né? O rei tá caçando o Grisha. Ela vai ficar do lado de um Grisha. E, além de tudo, é alguém que permite que ela use o vermelho, como sangradora que ela não poderia usar, que ela só podia usar o branco, que é de Taylor, né? Então, eu fico pensando muito assim, de tipo, cara, isso era muito interessante. Porque fazia a Jenny ser muito complexa. Criava conflito dela com a Lina. Porque quando ela vai finalmente ficar com a Lina, e o Darkling arranca o olho dela, e faz ela ficar cheia de cicatrizes, por ela ter traído ele, é o momento em que ela escolhe a Lina. Então, assim, a Lina fica, cara, eu não posso ficar ressentida com ela, sabe? Ela escolheu ele, mas ela também me escolheu, né? E olha tudo que ela passou. Então, a gente entende a lógica da Jenny, mesmo que talvez não concorde, e a amizade das duas fica muito mais forte, porque elas se entendem nas suas diferenças, né? E aí a gente teve também a perda do David. Ai, gente. E a gente ficou sem a cena do casamento. Tu te deu por conta, tu não tinha tirado por conta disso ainda, né? A gente ficou sem a cena do casamento, Maíra. Eu terminando de cravar o prego no caixão da decepção da Maíra. Cara. Que é uma cena belíssima também, super emocionante. É tipo o único momento de felicidade que eles vão ter ali no meio do caos que tá acontecendo da guerra, de que a gente pode perder essa guerra, mas a gente vai viver esse momento feliz juntos. Sim, ficou esquecido no rolê e não tem mais como acontecer porque capotou o David, aparentemente. Assim, não teve corpo, né? Também não teve enterro. Mas se não tá ali, tá onde? Ela merecia ter um pouco de paz. Eu acho que ela merecia ter mais felicidade. Eu fiquei muito chateada com ela. Sabe quem também merecia mais? A pobrezinha da Bagra, né? Mas enfim, a Bagra, ela foi usada como um instrumento condutor aqui pra explicar uma coisa que foi o arco Morozova e o Pássaro de Fogo, tá? Nos livros, a gente tem uma Bagra muito mais confrontativa com o Darkling. Ela escolheu ficar contra o filho e isso vai trazer consequências pra ela. O Darkling cega ela. E quando ela morre em sacrifício. Ela fala, agora eu vou dar o meu melhor aqui pra deixar vocês terem mais tempo. E ela vai lá e ela peita. Aqui,
eles usaram ela pra dar a palestra e explicar o plot do Morozov e do Pássaro de Fogo, que é um plot que nos livros fica também assim pro leitor preencher as lacunas, tá? Males o Menor ter sido a Bagra que contou essa história, até porque ela já tinha sacado o mal antes dela começar a contar a história, né? Ela falou, ué, você foi parar lá naquele orfanato por quê, né? E ela ficava sempre de olho ali, mas eu também sinto falta dela ter sido um pouco mais... sei lá, significativa aqui. Sim, a morte dela é épica, né? Ela vai guerreira, assim. Tipo, a mulher, ela já tá debilitada, ela não consegue enxergar e ainda assim ela enfrenta as sombras do Darkling pra salvar a Alina. E aí meio que a morte dela teve que ser assim porque o Darkling tinha que descobrir de alguma forma que o mal era o pássaro. Mas então... aí eu vou perguntar uma coisa pra vocês, que eu fiquei em pânico com isso, tá? Eu fiquei em pânico. Olha só. Eu amei o raciocínio da Tamir. A gente aprendeu na primeira temporada que quando você pega o amplificador, você absorve também as últimas memórias do ser que era esse amplificador. Ok, tudo bem. Regra. Cravamos a regra, tá? Aí o que aconteceu aqui? A Bagra morreu. E o Darkling absorveu os últimos pensamentos, os últimos momentos da Bagra. Só que aquele dedinho que ele amplificou já não estava mais na Bagra quando ela viveu aqueles momentos. Então, assim, aparentemente, com pessoas amplificadoras, você picota as pessoas, mas a consciência da pessoa ainda fica nos pedaços. Mesmo, não importa o que você viva depois. Não, eu juro que eu tô tendo que dizer isso. É sério. Até mas aquele dedinho não viveu aquilo. Em pânico. Eu acho que toda essa história de arrancar o dedo da Bagra e o menino lá fazendo pó de dedo e aí ser um pó mágico e aí, sabe, isso se desdobrou em tantos problemas que foi só pra justificar os Grishas do Darkling serem mais poderosos do que os Grishas da Alina e ter alguma tensão no conflito, sabe? Pra mim só serviu pra isso, assim. Só que aí você acaba descambando toda a coisa do poder e de, né? Ainda mais pensando que vem pra frente com a Jurda, que realmente e se a gente tiver um exército usando Jurda e lalala. E é uma coisa que era tão fácil de resolver, era só o Darkling falar assim... Eu preciso que tu reúna todos os Grishas que já tem um amplificador. Pronto, isso já estava pré-estabelecido. Precisava o Darkling saber que o mal era o Pássaro de Fogo. Ele já ia saber, ele tinha um vínculo com a Alina. A Alina descobre, o Darkling descobre. Tu não precisa fazer isso. Então, assim, a série criou um problema que a prejudicou. Porque as coisas não fizeram sentido. Aí a gente teve o final da temporada, que veio com algumas surpresas, como... Acho que era surpresa, mas ao mesmo tempo, com o andar da situação, acho que ficava claro que a gente ia ter surpresa, sim, no final. A gente já comentou sobre o mal, então, enquanto Stormhand, do quanto isso poderia ter sido feito de outra forma, né? Não, poderia não ter sido feito, pelo amor de Deus. A gente teve a Alina, então, em 2 arcos aqui que são interessantes. O primeiro é ela convocando a Zoya e a Gênia pra montar ali o triunvirato. Foi corrido, não teve uma construção, né? A virada da Zoya, que era insuportável, que era escrota com a Alina e etc., começa ali quando a família dela morre, né? É assassinada e tal. Só que a gente não viu mais a Zoya nessa temporada. Sendo que ela é muito importante para, né, o arco narrativo aí do universo Grisha, né, toda essa história do triunvirato e tal. Então, para mim foi mais uma coisa em que a gente não conseguiu ver essa personagem se transformando, essa personagem que é muito interessante, que tem motivações, né, complexas também, e ela só virou assim, tá, agora nós 3 somos amigas e nós vamos ser as Grishas que vão governar Ravnica. Tipo, a própria relação dela com o Nikolai, sabe? O Nikolai vai falar assim, quem é essa? Exatamente. Quem é essa garota aí? Quem é essa garota que agora vai dividir poder comigo? Essa costura de relações, ela ficou bastante falha. E eu, assim, quando teve aquela cena, né, da Alina falando, você vai comandar o 2º exército. Tipo assim, ela vai entregar o exército pra... Não é qualquer tarefa, sabe? A gente viu lá na coroação. Uma coisa que eu achei muito curiosa era o tamanho da coroa da Alina. Muito grande, né? Eu falei, tá, ela é rainha de Ravnica agora?
Eu fiquei muito confusa. Eu fiquei confusa também sobre o que tinha acontecido ali. Eu fiquei confusa se os dois tinham casado. Exato. Eu falei, Casou? tá, ela é rainha de Ravka agora, ela tá com essa coroa imensa e ela tá lá no palquinho junto com ele, sabe? Eu fiquei muito confusa, se tinha já rolado ou não esse casamento, se eles ainda eram noivos, se não, agora ela era só... Não sei, digam aí pra gente. Eu não sabia se isso era burrice minha ou não. Mas aí tem essa mulher e a gente vê realmente uma demonstração de poder absurdo, né? Depois que ela dá a mascadinha. E aí, já que agora no final da série eles queriam convencer a gente que a Alina estava assim, fissurada em ter poder, depois de 3 amplificadores, ela falou assim, não é o suficiente. Será que ela vai atrás da Jurda? E isso vai ser um conflito? Porém, já foi dito que essa vai ser a missão dos Skrulls, né? Que eles vão ter que ir atrás disso, pipipopó. Quem tá mandando eles resolver isso agora? É o Nikolai? Pois é, mas aí vai ser o Nikolai de novo mandando eles trabalhar? Tava todo mundo esperando ver a loira Lina, a Lina platinada. Ai, gente, queríamos eu a Lina jurei. platinada, recebemos a Lina conjuradora das sombras, tá? Não, e quando eu vi a Jessie de cabelo raspado, e loira também, né? Eu fiquei, caraca, será que veio aí? Não veio, gente. Não veio aí. Eu tô um pouco curiosa, tá? A respeito desse plot. Eu tô curiosa no sentido de o que eles vão fazer, porém a minha expectativa a respeito já é negativa, tá? Porque se com coisas tão bobas eles conseguiram estragar, construir todo um arco novo pra Lina. Isso zerou a Lina. Zerou a Lina, não tem mais arco da Lina, tá? Galera, zerou a Lina. Na verdade, existe arco pra Lina, se no final desse novo arco da Lina, eles trouxerem de volta o final de Ruína e Ascensão, tá? No final lá, em algum momento... Porque tem como... A gente já sabe que Merzost não tem conserto. Então, assim, ela tem como voltar a ser Conjuradora do Sol? Talvez não. Ela vai querer ficar lidando com essa coisa das sombras aí? Aparentemente, ela gostou do que ela viu. Então, assim, eu já fiquei um pouco conflitante ali. A gente sabe que o Merzost, ele corrompe. Mas ele não é um controlador de personalidade, tá? Sim. E a gente tem o Darkling pra provar isso. O Darkling não estava sendo o Darkling enquanto o cara que vai lá e é mal com os outros, e oprime, e cria dobra, porque ele estava sob a influência do Merzost. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? O que aquele olhar da Lina dizendo gostei do que vi significa? A gente vai mudar as regras do Merzost aqui e o Merzost agora vai estar influenciando ela negativamente? Vai estar corrompendo ela? E é muito bizarro, amiga, porque assim... Aí, gente, eu vou entrar aqui no spoiler de Crooked Kingdom. Porque é o plot da Nina. A Nina que tem o poder dela transformado por causa da Jurda. A Nina que perde a natureza do próprio poder por conta de uma coisa que veio pra amplificar o poder dela. Aí agora vai ter a Lina também, que vai ter o poder modificado. Eu acho que eles vão tentar construir uma narrativa aqui dela um pouco mais corrompida, talvez. Vão inventar uma desculpa pra isso. A gente sabe que eles não têm problema nenhum em inventar coisas. Então eles vão inventar uma desculpa pra isso. Só que aí o que me preocupa vai ficar a Lina e o Nikolai num arco ali, meio que um alimentando a treta do outro, e os Skrulls vão ficar separados lá de novo, e em algum momento vai colidir, e aí a gente vai estar numa situação muito mais primeira temporada do que segunda temporada, como a gente viu acontecer. Então, não sei. Eu particularmente, depois dessa segunda temporada da Jessie Mei Lee, não sei se ela segura uma Lina má. A gente já falou várias coisas ao longo do vídeo sobre essas incongruências de magia, né, das regras que eles estabeleceram. Em praticamente todos os plots a gente tem algum problema. Eu queria só que a Maíra falasse um pouquinho agora sobre a favorita dela, que é a Lina e o Mal abraçados. Antes, eu só quero fazer um disclaimer. Um disclaimer aqui, porque às vezes a gente fala umas coisas e a galera vem aqui nos comentários e fala: ai, mas vocês não sabem tal coisa. A gente tá sabendo, tá? Não se preocupa. Quando a Lina encontrou o servo lá na primeira temporada, ela tocou o servo, acabou um poder. Ok, a gente não tá questionando o fato de encostou, amplificou. O que a gente vai questionar aqui é o fato de que não foi a primeira vez que encostou. E segundo, não é que amplificou, é despertou o poder,
né? Sim. Pra amplificar, precisava do processo. Ou a série vai defender que é uma coisa que a série vem falando, né? Que os amplificadores são uma coisa brutal e não sei o quê. Mas a gente não viu o mal virar amplificador. Do jeito que a série fez com a serpente e fez com o servo. Ai, amiga, tem um momento favorito. E assim, tem toda coisa, né? Que daí já é uma bagunça aí que a própria Leigh Bardugo faz. Que tem pessoas amplificadores, né? Como a Bagra, como o Darkling. O Darkling e a Bagra sabem que eles são amplificadores. E nos livros, inclusive, o Darkling encosta. E assim que ele descobre que a pessoa... Enfim, ele descobre que a Alina é Grisha, nananã. E fala também que é assim que, né, os testadores fazem com as crianças e pipopopó. Então, assim, a série, o que o Darkling faz? Ele usa o anelzinho dele, né? Aí eu fico pensando assim, o mal nasceu, sempre foi um amplificador, ele só não sabia. Então precisa o quê? Ter a intenção de fazer? Quando a Alina tá lá, pegou as escamas, tá lá locando. Ai, tô muito poderosa, não, explodindo de poder. Ele abraça ela e faz o poder dela apagar ali um pouquinho, calmar, passou. Não era pra ter dado uma aumentada mais? Já que ele é um amplificador? E tocar já amplifica. E ele não fez isso só uma vez, né? A hora que ela tava lá com o Darkling, na visãozinha dela, ele faz a mesma coisa. Ele quebra o fluxo de poder dela pra desconectar ela do Darkling. Aí, o que dá certo? É o poder do amor, né? Ai, vamos nos abraçar. Eu não posso aqui com o poder do amor. Eu não posso. Eu fico possessa com o poder do amor. Vamos nos abraçar, que aí vai dar certo, a gente vai conseguir. E assim, não importa o mundo, o que importa é o nosso amor. E aí eu já fico pensando, gente, mas será que isso também já não é uma Merzost, então? Porque ela já tá, tipo, indo contra a regra do negócio que é fora da regra. Uhum. Mas isso aí, a Alina é muito boa em aprender a fazer coisas sem nunca ter tentado, né? Porque o corte sai, aí tem aquela conversinha da Bagra falando assim, não, quando você precisar, você vai conseguir. Sim. A passada de pano que o roteiro dá, assim, ó. Não, quando você precisar, você vai conseguir. E, assim, honestamente, tá? Honestamente, se você me perguntar assim, ó, Tamires, me explica a Merzost, eu vou ficar, tipo, não sei. Não sei. Porque eu não sei qual é a regra, entendeu? Uhum. Eu não sei. Sim. Ah, não. Eu preciso mentalizar. Pronto. Tá, eu mentalizo e é isso. Merzorstei. Agora. Merzorstei. Então, o Darkling merzorstou lá, mas quando ele fez, a gente viu ele fazendo um super esforço. E teve toda uma preparação. Dele. Ele leu todo lá o diarinho. Exatamente. Tipo, ele foi ler Estudou, fez dever de casa e tal. Então, assim, tem uma técnica. Pra que santa ela rezou naquele momento? Exato. Fica a pergunta. A gente sentiu falta de várias coisas na temporada, várias delas a gente já comentou com vocês, a gente não teve nada praticamente do arco político, a gente não teve nada de religião. O Aparat fez uma participação especial no final da temporada, e aí é engraçado porque ele entra e dá o discurso pro Nikolai, tá? Que é parte... de um dos problemas que o Nikolai lida em King of Scars, que é o fato das pessoas ainda questionarem ele ser um bastardo. A gente não teve nada do arco da caverninha, do subterrâneo, que é uma parte muito legal dos livros. Não tivemos. Não, essa parte das cavernas, cara, ela é muito foda, porque a gente vê essa coisa de vários personagens que são importantes, momentos de, assim, acalmar e desenvolver isso. No fim do segundo livro, que é o confronto da Alina com o Darkling naquele momento em que ela, em vez de falar assim, não, Darkling, você não vai ter o meu poder e não sei o que, ela fala assim, não, você quer saber? Eu vou pegar o seu poder. Ela tá nesse nível, né? E é um choque muito grande pra ele, é um choque muito grande pra nós leitores. Aí toda a questão da religião, ela não é importante só para as questões políticas e tipo, ai meu Deus, a Alina Santa, isso e aquilo. Que foi uma coisa que eles deram uma temperada só na primeira temporada, a gente achou que ia se desenvolver mais na segunda. É literalmente parte
de como a Lina e o grupo dela é salvo em um momento. Então, cara, isso era muito foda, porque, tipo, putz, eles me salvaram, porém, eu não sou uma santa. Né? E como que eu resolvo isso? Como que eu sigo a minha vida? Pô, as pessoas acham que eu sou tinha uma santa. parte bizarra que eu achava muito bizarra, mas eu gostava bastante, que era a parte deles acharem que ela tinha morrido na dobra e estarem vendendo partes do corpo dela. Vendendo partes dela. Então, eu acho que não cabia, né? Não tinha como eles colocarem 2, 3 livros numa mesma temporada e desenvolver essas coisas. Eu acho que esse arco da religião, a gente ainda... com o retorno do Aparati, eu ainda fico com a sensação de que, se não for isso que eles forem trabalhar numa próxima temporada, a ascensão da visão da Lina enquanto uma figura, eu oficialmente não sei qual é o arco que eles vão trabalhar na Lina, tá? Sim, sim. Então tá aqui o vídeo com todos os comentários, todos os nossos anseios, todas as nossas coisas que nos preocuparam. A gente vai ficar, obviamente, atenta aí pra ver o que vai acontecer, se a gente vai ter uma notícia. A confirmação da segunda temporada foi bem rápida, né? Lá em 2021, então vamos ver o que vai acontecer agora, como é que vai ser o retorno. Isso, gente. Obrigada, amiga, por me acompanhar nessa jornada aí. Sim, foi engraçadinho dessa vez. Apesar de tudo, é muito bom ter você ao meu lado. Sim, eu retribuo, foi uma loucura, mas a gente conseguiu dar conta, sobrevivemos e vamos torcer para uma terceira temporada mais tranquila em todos os aspectos. Não é mesmo? Acho que depois desse vídeo aqui, eu não sei se a Netflix vai querer que a gente assista não, né? Bom, eu falei, no meu vlog eu abri o meu vlog falando, descobri porque que a Netflix não queria que a gente assistisse essa temporada, porque tá ruim. Porque tá ruim. Mas é isso, galera. As redes sociais da Mai estão aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como a nossa playlist, que tem muitos vídeos já sobre o De Volta Rápido, falando sobre a primeira temporada, detalhes dos livros, enfim, várias coisas. Então passem lá pra conferir. Deixe seu comentário aqui embaixo com o seu anseio, chore todas as suas mágoas aqui, porque esse é o local. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.